amigos, amigas. Hoje estou retomando a produção de vídeos aqui para o canal, né? Vocês sabem que eu passei um mês, eu estava de viagem, mas também nesse mês de viagem eu não postei muitas coisas porque eu estava focando especialmente na produção de vídeos para ajudar as pessoas que foram vítimas das enchentes aqui do sul. Então, se vocês pegarem o histórico aí do canal, vão ver que a gente tem pouca produção de vídeo com outros temas. E foi a forma que eu achei de poder contribuir para essas pessoas durante a viagem que eu estava fazendo. hum. Bom, hoje a gente vai retomar um pouco outros assuntos que é importante também, uma espécie de um recomeço para todos nós. Então, durante a viagem que eu fiz, eu li muitos livros. E entre esses livros que eu li, três me chamaram a atenção porque eles eh, m- me dizem a respeito da história do Brasil sobre uma perspectiva diferente daquela que normalmente eu vejo. hum. Então, a gente sabe que a perspectiva histórica, em geral, né, ela é contada a partir de uma visão do colonizador, especialmente a história do Brasil, mas também de outras partes do mundo, né? Então, ou do vencedor da guerra, ou do colonizador, né? E geralmente é uma perspectiva também masculina que a gente vê sobre os personagens históricos masculinos. E também muito sobre figuras mais proeminentes, né, da história. Então a gente vê mais normalmente ser contada a história dessa forma, a partir dessa perspectiva. E os livros que eu li, né, e três desses livros que eu li, eles me trouxeram uma outra perspectiva. Primeiro, uma perspectiva feminina, no que diz respeito aos personagens, né, aos personagens dos livros. E dois desses livros foram também escritos por mulheres. Aqui não se trata de livros de história, mas sim livros, literatura que vão estar baseados, né, em, em uma pesquisa histórica muito bem feita. Ao menos foi assim que eu percebi. Um super bem feito embasamento histórico para criar uma ficção. né? Uma ficção, mas que tá. Os personagens são ficcionais, mas eles vão estar interagindo com uma realidade histórica que foi muito bem pesquisada em todos os livros. E eu achei super interessante, porque daí a gente pode ver essa história do Brasil sobre outra perspectiva, a perspectiva dos povos que vieram para cá escravizados, a perspectiva das mulheres, e a perspectiva dos povos originais, aqui da América do Sul, do Brasil. O primeiro livro, se chama Um Defeito de Cor. A gente pode já dizer que esse livro é um clássico da história, da literatura brasileira, né? A gente já pode considerar esse livro como um clássico, da Ana Maria Gonçalves, né? E esse livro, ele tem como personagem central uma moça, uma mulher, né? A história dela, a história que começa nessa ficção, é ela ainda em África, né? Ela é uma africana, ainda em África, sendo raptada junto com uma irmã gêmea, e levada para o Brasil num navio terrível, né? No porão de um navio, em condições terríveis. E todo o processo dela, na chegada dela no Brasil, da perda dessa irmã no caminho, né? E, bom, não vou entrar em detalhes, obviamente, né? Mas essa é a história da vida dessa mulher, né? E todo o processo.
hum, de uma fusão também cultural, onde ela, ao mesmo tempo que está sendo explorada pelo por seus raptores, né? Ela vai se contaminando com o estilo de vida deles também, né? Então, é interessante esse livro porque ele também vai nos falando de um processo de fusão cultural, né? Onde ela não perde as raízes africanas, mas essas raízes vão se modificando com o contato cultural que existe no Brasil, que é um contato com culturas europeias, com culturas indígenas, com culturas de outras partes da África que não eram aquela que veio a personagem principal. E todo esse contato cultural, toda essa vivência que passa por momentos assim extremamente violentos, mas também a construção do personagem traz um personagem super resiliente, capaz de dar a volta por cima várias vezes, né? E ao longo dessa trajetória, a gente vai descobrindo um Brasil, o Brasil do século XIX, né? Vai descobrindo todo o processo político por trás da escravização e também da liberação dos escravos. E a forma, né, como essa liberação vai impactando, né, na vida desse personagem, dessa personagem, né, e também na vida de todos os brasileiros, né? O que que significa ser brasileiro, o que significa ser brasileiro mulher nessas condições, ser afrodescendente nessas condições. Então, uma leitura bonita, um livro super bem escrito, um livro bem grande, bem grosso, né? São mais de 1000 páginas, mas que a gente lê assim com muita facilidade, porque está muito bem escrito, é muito gostoso de ler, a gente fica preso, querendo saber o que que vai acontecer com a personagem. Bom, daí depois que eu acabei de ler esse livro, logo depois veio esse outro aqui, eu li em sequência, na realidade, e daí eu já busquei essa sequência. Devo confessar a vocês que não foi por acaso. Eu já busquei essa sequência porque eu acho que eu estava lendo em e-book, né? E o próprio algoritmo foi me oferecendo livros que tinham a ver com aquela história que eu iniciei, né? Com defeito de cor. E daí me foi oferecido esse livro e que eu achei muito interessante. Busquei alguém no YouTube falando e foi super bem recomendado. Então, A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, da Maria José Silveira. Então, esse livro ele não tem um único personagem, mas trata-se de um fio geracional, né, que vai desde a primeira personagem, é uma menina que nasceu, uma indígena que nasceu no dia que chegaram os portugueses ao Brasil. E a gente vai ter essa narração geração após geração até a época da abertura democrática, né? E todas as evoluções históricas, geracionais, também a história feminina nesse processo. hum, e o livro também vai falar muito dessa fusão de culturas que é o Brasil, né? Então, geração após geração, esse processo de encontro, né, entre várias origens culturais, entre os indígenas, com a população afrodescendente, com a população europeia.
e faz a gente pensar na nossa própria história, né? O quanto essas raízes que cada um de nós brasileiros existem, independente da nossa cor de pele, eh, independente da nossa religião, o quanto nós somos constituídos de todos esses fatores culturais e religiosos juntos. O nosso último livro se chama Torturado. Esse livro, para mim, ele complementou bastante as outras duas leituras e ele vai se centrar basicamente no século XX. Então, o que acontece? Os personagens do livro são afrodescendentes que vivem em uma fazenda em condições análogas à escravidão. hum? Então, eles trabalham, né, dentro dessa estrutura dessa fazenda. Ali eles podem construir uma casa, mas essa casa ela não pode ter uma estrutura forte, então são casas que só podem ser construídas com barro e telhado de palha, né? Porque assim ela se decompõe facilmente e isso não denota posse daquela terra. Né? Então, essas pessoas elas trabalham nessas condições, em troca de moradia, em troca dessa possibilidade de ter essa moradia, né? E em troca de poder plantar num pequeno pátio de terra junto a essa moradia. E aí, então, essas pessoas devem trabalhar em troca disso. E se elas produzem muita coisa nessa terra, né, nessa pequena espaço de terra que é dado a elas, também elas têm que pagar alguma coisa em forma de algo que elas tributos sobre a produção delas, né? Então, em condições muito difíceis e que no início a gente percebe que estavam muito naturalizadas, né? Então, uma população que aceitava isso, ser tratada dessa forma quase que naturalmente. O livro nos traz a história, né? Como essas pessoas chegam aí e a sua origem dentro de fazendas onde elas viviam realmente como escravas, né? Então, são descendentes desses escravos que após a libertação, a dita libertação, né? Vagam pelas estradas sem ter como sobreviver e se submetem a essas condições desumanas como meio de sobrevivência. Então, ao longo do livro, essas pessoas, geração após geração, elas começam a ter consciência, né, do papel, eh, de exploração que elas estão vivendo, né? Da exploração a qual elas são submetidas e passam a ter uma luta a respeito dessa condição, a busca de direitos, né? Então, o livro vai expondo geração após geração essa essa busca e sempre a partir de dois personagens femininos, né? Que vai, na realidade, o livro vai passar ao longo da história dessas personagens, né? Que vai se dar ao longo do século XX. Então, um livro muito interessante para a gente entender essa situação, né, que a gente ainda vive no Brasil, em muitos lugares, a condição que a gente chama de análoga à escravidão, né, onde os trabalhadores perdem todos os seus direitos e acabam presos a uma situação, né, extremamente injusta. Outro aspecto muito interessante do livro é a questão do sincretismo religioso, ah, ah, das entidades, né, religiosas e da liderança dentro, dessas populações. É muito interessante essa perspectiva. E então acho que esses três livros eles nos
nos trazem uma visão geral muito interessante, apesar de não serem livros históricos, né? No sentido de que não são livros, eles não são livros de história, né? Mas eles são livros que a gente percebe assim um, um cuidado com uma pesquisa histórica bastante importante para que eles pudessem ter realmente ah, os seus personagens estarem inseridos em um contexto que fala muito sobre a realidade brasileira. Então, eu considero que todos eles são uma aula de história e lê-los todos, né? Ao menos como foi a forma que eu li, mas também separadamente, eles podem nos trazer uma perspectiva muito interessante, nova, inovadora sobre a história do Brasil. Então, convido a todos. Quem gostar desse vídeo, por favor, deixa aí o seu like, deixa um comentário, compartilhe o vídeo e boa leitura. A gente se vê num próximo vídeo.